O ser humano nasce, cresce, reproduz, envelhece, em algumas vezes esquecido e morre. Ao longo do tempo, idosos têm enfrentado o abandono dos seus familiares ou, por vontade própria, escolhem viver sós pelas ruas, nas suas próprias casas ou em abrigos. Mas o que tem levado a esse público da terceira idade passar ou escolher viver essa situação? Algumas dessas histórias serão relatadas pelos próprios idosos e alguns especialistas na apresentação do radiodocumentário Vozes Esquecidas, como critério para trabalho de conclusão de curso de comunicação social com habilitação em jornalismo da aluna Aline Rodrigues, pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, com orientação do professor Washington Gurgel. Apresentação: Ana Paula Figueiredo e Paulo Fernando. Com o crescimento da expectativa de vida da população de idosos no Brasil, também tem crescido ofertas no mercado de trabalho, grupo de incentivo ao lazer e educação. Cada vez mais essas atividades estão sendo frequentes na vida dessas pessoas. Chegamos a pensar que a realidade do idoso mudou, mas o fato é bem diferente. O mais importante e o que significa base para todo ser humano tem faltado na vida desses idosos: o apoio e o amor de suas famílias. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2002, a região metropolitana do Recife é considerada a terceira capital com maior número de idosos, representando 9,4% da população recifense. Segundo o censo de 2010, em Jaboatão dos Guararapes, essa população corresponde a 38.042 habitantes acima dos 60 anos. Com a falta de uma pesquisa de dados sobre essa mesma população em situação de rua, deduz-se que esse número só tende a aumentar com o passar dos anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde de 2015, a quantidade de idosos vai duplicar até 2050, enquanto no Brasil triplicará. Próximo à Feira do Mercado de São José, no centro do Recife, há 30 anos vive seu Reginaldo Ramos da Silva, de 63 anos. Chegou ao local quando seu filho de consideração vendeu a casa onde morava com mais um filho e a esposa, começando assim sua nova rotina pelas ruas do Recife. Ele vendeu minha casa e eu não tinha para onde ir, então eu preferi morar na rua. Aqui não pago água, não pago aluguel, não pago nada, só durmo mal. Questionado um pouco sobre o sentimento de saudade da família, seu Reginaldo explica. Eu não sinto falta da família porque eu não convivo com a família, não. A minha família são o povo da rua. Também não preciso. Eles não precisam de mim, são todos ricos. Tudo tem condições financeiramente de sobreviver, sempre 10 centavos meu. E o que eu ganho, é pouco que eu ganho, dá demais para me manter. Eu boto uma água para levo uma encomenda para outro, tomo conta de uma barraca, um me dá 5, outro me dá 10, outro me dá 2, outro me dá 5, e no fim da tarde, 30, 40 contas. Seu Reginaldo ainda fala do sonho que deseja realizar. Eu tenho um grande sonho, antes de morrer, de montar uma comunidade, para levar a palavra, roupas, calçado e comida. Reginaldo, conhecido também como Amém pelos amigos que fez pelas ruas, faz muito sucesso, agradando a todos por onde passa, como faz questão de contar o comerciante Reginaldo Manuel. Ele é uma pessoa boa, normal, todo mundo gosta dele. Ele só falta o espaço dele para ele trabalhar. Ajuda um, ajuda outro, todo mundo gosta dele aqui. Tem muita música, ele canta, ele faz música. Ele é uma benção. Tem muita fé em Deus, por isso que o apelido dele é Amém. Tudo dele ele fala em Deus. Não vai envolvido com droga. Ele é bem querido aqui na gente, aqui, no meio da gente aqui. Seu Regis, como também é conhecido, reclama de nada e ainda reúne forças e segue sua vida cantando. Paula demais, sim. Paula demais, toda vez que Paula passa enlouquece, rapaz. Ela é bonita, estudiosa, ela é maravilhosa. Paula demais, toda vez que Paula passa enlouquece, rapaz. Ela é bonita, ela é gostosa, ela é maravilhosa.
Muitos desses idosos recebem também o apoio de instituições filantrópicas, órgãos esses que acolhem esse público, a fim de proporcionar alimento e também um lugar para morar, já que eles não têm o apoio de seus familiares. No Recife, existem 2 organizações para esses idosos, o Abrigo Ieda Lucena, localizado no bairro dos Torrões, abrigando 40 idosos, e o Lar Porto Seguro, no bairro da Iputinga, com 20 senhores. Em Jaboatão também são 2 instituições, o Abrigo Santa Luzia, no bairro de Sotave, que acolhe 20 idosas a partir dos 60 anos, e o Abrigo Cristo Redentor, que acolhe 120, entre homens e mulheres. Um desses é o senhor José da Silva, de 64 anos, que foi abandonado pela sua irmã quando voltava do hospital, onde ficou internado em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ao voltar para sua casa, encontrou outro morador no local, pois sua irmã acabou vendendo o imóvel, tendo que fazer da rodoviária seu novo lar. Conseguiu chegar ao Recife e em 15 dias foi acolhido pelo centro. Hoje, morador do abrigo localizado no município do Jaboatão dos Guararapes, no bairro do Curado, José da Silva conta sua trajetória. Minha irmã vendeu a casa, aí fiquei na rodoviária. Da rodoviária passei mal, me levaram para o UPA. Aí fiquei internado no UPA, quando foi no outro dia, o carro veio me pop da prefeitura e trouxe para cá. O Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro POP, constitui-se em unidade de referência de proteção social especial do Sistema Único de Assistência Social de média complexidade, de natureza pública e estatal. O Centro POP volta-se para o atendimento especializado à população nessas condições, devendo ofertar obrigatoriamente o serviço especializado para essas pessoas. A associação representa espaço de referência para o convívio grupal, social e para o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito. Deve-se proporcionar vivências para o alcance da autonomia, estimulando, além disso, a organização, a mobilização e a participação social, como explica um pouco a coordenadora do Centro POP Guararapes de Jaboatão, Rosilene Rodrigues. É um centro de referência para a população em situação de rua. É um local onde eles podem frequentar, ter esse apoio e vendo as necessidades de cada usuário e os possíveis encaminhamentos. Seu José ainda lembrou com tristeza o dia em que foi literalmente expulso da sua casa. E aí eu fui internado, a minha irmã apareceu, vendeu a casa. Quando eu saí do hospital, tinha outro dono já. Aí eu fiquei quieto, Minha mãe morreu, meu irmão morreu. A minha irmã sumiu, faz um bocado de tempo que eu não vejo ele. Assim como seu José, existem outras histórias de abandono e solidão. Em algumas, é a necessidade que obriga a permanência pelas ruas, como acontece com Dona Maria José Gomes da Silva, de 60 anos. Possuindo um barraco no Coque, comunidade de baixa renda do Recife, pagando R$150 por mês, ainda assim ela prefere permanecer todos os dias com seus cachorros numa calçada no bairro do Pina, região metropolitana do Recife, pois é com essa permanência que ela garante o seu aluguel e o sonho de um dia comprar a casa que tanto deseja, já que a sua foi incendiada por uma amiga que foi morar com ela na época. Eu era conhecida de muitos anos, eu conheci ela há muitos anos e então botei ela para morar comigo, com pena, porque mataram o marido dela, ela estava dormindo naquela ponte de ferro, na cidade, onde não tem uma ponte que tem umas grades ali. Após eu botei ela para morar comigo. Aí ela pegou, eu conhecia muito ela. Aí ela fumava muito, jogou o cigarro, terminou. Quando terminou, ela jogou o cigarro. Quando ela jogou o cigarro, aí pegou no cortinado e saiu queimando tudo. Pronto, foi meu fim. Perdi tudo. Eu fiquei na rua, só com a roupa do couro e a sandália. E os cachorros. Da boca, cachorro. Onde por aqui era mais nova, eu trabalhava, era. Mas a situação foi ficando pior, Eu fui mais de idade, aí eu parei mais de trabalhar. Agora eu fico aqui arranjando alguma coisa aqui. Nessa lindeza dessa rua. Aí vai fazer uns 3 anos já que eu venho aqui. Eu acho muito calmo, bom.
As pessoas me agradam. Quando chega fim de ano, as pessoas um me dá, outro faz, outro não faz, e assim vai levando, né? Dona Maria tem uma filha, mas não quer ir morar com ela, pois o que a mesma preza é um cantinho para chamar de seu. E mesmo com toda dificuldade, Dona Maria ainda agradece pelo que tem e não demora a responder que tudo o que precisa é de apenas um lar. Nós faz tanto plano, né? Pra Deus, né? A gente espera muita coisa, né? Primeiramente é minha casa. Minha casa é minha saúde, já tenho, né? Agora falta minha casa, falta eu viver minha vida do jeito que eu vivia, feliz, né, família? O vento toca o meu rosto, me lembrando que Estamos apresentando o radiodocumentário Vozes Esquecidas. em suas asas os meus dias desta vida passageira. Voltamos a apresentar o radiodocumentário Vozes Esquecidas. Segundo a promotora de Justiça do Recife, Luciana Dantas, numa entrevista concedida à Web TV do Ministério Público de Pernambuco em 13 de outubro de 2016, é de grande importância o reconhecimento dos direitos a que esses idosos possuem, de acordo com as leis previstas no Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é um importante diploma legal, porque fez reconhecer de forma sistematizada vários direitos que já estavam previstos na Constituição Federal e em outras leis esparsas. Então, exatamente há 13 anos, em 1º de outubro de 2003, foi sancionado esse Estatuto do Idoso, que reconhece vários direitos. De acordo com a assistente social do abrigo Cristo Redentor, Carmen Heráclio, muitas histórias não se resumem apenas ao abandono realizado pela família. Em alguns casos, a realidade é outra. Muitos idosos tiveram em seu destino as ruas e os abrigos para viver como consequência de suas escolhas. O que eu tenho percebido mais é o seguinte, que a maioria dos idosos que não tem família são idosos que abandonaram sua família, foram viver com outra mulher e aí deixaram a esposa com filhos. Tem um caso de um idoso que ele vendeu a casa sem nem comunicar a mulher, deixou a mulher com 2 filhos e foi embora viver a vida com outras mulheres. As instituições responsáveis por idosos nessas condições trabalham diariamente para tentar localizar as famílias deles. Em alguns casos, sem sucesso. Em outros, o vínculo presencial é refeito ou mantido, mas o afetivo não é reconhecido. Nesses casos, o contato ainda continua existindo devido à obrigação que é imposta aos filhos por serem família, como explica ainda Carmen Heráclio. Depois é muito difícil. Para essa família que não teve um pai, a mãe conseguiu reconstruir a vida e tal, morando com outra pessoa. Mas os filhos não tiveram esse amor de pai e filho. Então, mas para o Ministério Público, se tem filho, eles são responsáveis, independente desse lado afetivo. Então, aqui a gente faz um trabalho de tentar localizar, resgatar esse vínculo familiar. Nesse caso, não houve necessidade, porque já era um idoso que residia aqui e essa filha veio visitar o pai e tudo. Mas assim, dizer a você, ela sempre relatava aqui, não, eu não tenho amor por ele, por pai. Eu venho aqui por obrigação, por pena. Mas o que ele fez comigo, com meu irmão, com a minha mãe, isso não se faz. Ela, inclusive, chorava aqui, onde ela dizia, na escola para mim era muito duro. Quando tinha o dia dos pais, tinha alguma coisa, eu lembrava que meu pai vendeu a casa e saiu. O psicólogo Carlos Cabral acompanha os idosos há 36 anos no abrigo Cristo Redentor e explica um pouco, diante da experiência, o que motiva essa atual condição do idoso, tanto para os que vivem nas ruas como nas instituições. Olha, diríamos que, primeiramente, a questão do situação financeira, não é? Outra questão também que a gente verifica muito aqui é aquele idoso que abandonou a família, foi viver a sua vida
e que na realidade perdeu o espaço do grupo familiar. E ao precisar, esse espaço já não existe mais para ele. É mais nesse sentido, né? A questão tem um lado econômico, tem um lado da própria situação do idoso, dos interesses do idoso, vamos dizer, em viver a sua vida, os seus momentos, e não quebrar esse vínculo familiar. E também tem que ver muito que a maioria dos nossos idosos aqui é de baixa escolaridade. Aí se influencia muito a questão social, né? As implicações sociais. Um idoso que teve uma infraestrutura e uma superestrutura deficiente, fragilizada, para poder, com relação ao social, nos desafios do dia a dia, e não saber como resolver, como enfrentar. Quando não é mais possível reconstruir laços entre idosos e seus parentes, outras ligações vão sendo criadas, como com as pessoas que passam a conviver todos os dias com eles, como enfatiza a supervisora de atendimento do abrigo, Daniele Pires. A gente sempre se apega mais a uns que vêm mais ao posto, os que são acamados, e alguns idosos que também cativam, né? Porque sempre fica assim, feito esse que está aqui, os que ficam mais solícitos, a gente termina se criando um vínculo até de amizade, né? Que uns querem a gente para conversar, até a solidão que se fica, deles não terem a quem conversar, sempre se dirigem a gente. Então muitos ficam depressivos por falta da família e é suprido com os funcionários e às vezes com visitantes que vêm de fora. Antônio Ferreira da Silva, pedreiro, 63 anos. Sua história de abandono começa bem cedo, aos 6 meses de idade, quando sua mãe decide ir embora de casa, abandonando ele e seu pai. Quando a minha mãe deixou ele, eu estava com 6 meses de nascido. Já começou logo a bronca por aí. Meu rastro já foi diferente. Naquele tempo ele tinha caminhão, sabe? Era melhor mercado de vida. Aí saiu para trabalhar num dia. Aí ela pegou da noite, foi-se embora e me deixou de todo jeito lá, e meu pai quando chegou em casa, teve que derrubar a porta, que ela tinha danado no meio do mundo. Aí tinha deixado eu em casa sozinho. Eu não sei se é branco, azul, amarelo, vermelho. Sei que aí já começou logo por aí minha estrela apagada. Aí pronto, fui crescendo, aí lá vai, ele bota na casa de uma das mulheres dele. Tira de lá, bota em casa de outra, pra ser escravo. Apanhava, parecia burro quando não queria passar por dentro d'água. Aí eu peguei, fui crescendo, lá vai. Aí com 13 anos de idade eu não aguentei mais, vivia com um, vivia com outro. Aí 13 anos de idade fugi de casa. Aí quando eu voltei em casa, já estava com uma mulher e um filho. Estava com 25 anos por aí. Aí eu cheguei, aí cuidei da minha vida, trabalhar para sobreviver e até a data de hoje. Seu Antônio conta como foi transferido para a instituição que vive hoje. Longe da família, ele dependeu de pessoas desconhecidas para poder autorizar seu encaminhamento do hospital até o abrigo. Acontece que de repente aconteceu 2 doenças. Dentro do meio aconteceu um problema de circulação de sangue, que não estava movimentando os pés, e também a cegueira, estava vendo e escutando muito pouco também. Aí esse problema de ficar cego foi também o método de uma vez, de uma hora para outra. Andar não conseguia, estava conseguindo andar, problema de circulação de sangue. Aí fui para a UPA, telefonei para a UPA, vieram o carro, aí me levou para lá para o hospital. Aí chegou lá, como eu não tenho danado de família para mais assinar lá, para assinar não sei como gastar, para mais me tirar de lá. Aí eu digo, tenho família, mas eu nunca procurei família, faz 25 anos que eu não procuro, não piso em rastro de família minha, de sangue. Aí lá vai, telefonaram para uma mulher, um casal, aí para mais tirar eu de lá do hospital. Perguntar se eu queria também, né? Eu não conhecia esse negócio, eu nunca tive benefício de nada na vida. Seu Antônio fala da única saudade que sente hoje. Sabe quem tem saudade ainda? Era o finado velho meu pai. Ele era tudo na minha vida. Morreu aqui nos meus braços. Era tudo na minha vida. Em meio ao abandono familiar, esses idosos conseguem ter um apoio significativo de instituições que se preocupam com seu bem-estar. A gerente-geral do abrigo Cristo Redentor, Cristiane Pereira,
explica alguns dos serviços oferecidos para o público da terceira idade dentro do abrigo. Além da assistência, do acolhimento, a gente fornece a assistência médica. Nós temos profissionais da área de saúde, médico toda semana, 2 médicos na verdade, um é voluntário e o outro é cedido pela Prefeitura de Jaboatão. Temos enfermeira-chefe, psicólogo, assistente social, nutricionista, cuidador e técnico de enfermagem. Além de toda a assistência de moradia e na área de saúde, a gente também proporciona momentos de lazer, tanto internamente quanto externo. Os idosos que ainda não estão acolhidos pelos asilos disponibilizados nos municípios podem contar diariamente com os recursos ofertados pelo Centro POP, tanto na cidade de Jaboatão como na cidade do Recife, como conta a coordenadora do Centro POP, Neuza Gomes, no bairro do Torreão, em Recife, Renata Barbosa. E aí a gente vai trabalhar o idoso em diversos aspectos. A escuta também, como qualquer outro usuário. Só que tem a rede prioritária, porque como eles são idosos, ele tem um estatuto que os resguarda. A gente vai conversar com esse usuário, entender um pouco da história de vida dele, né? Por que ele chegou nessa situação, saber se ele tem rede de apoio, e aí a gente vai fazer os encaminhamentos, tudo dependendo do que ele traz pra gente. O projeto de vida dele vai ser trabalhado individualmente. O Estado tem feito o seu papel, mas ainda é necessário muita coisa a ser feita. Ampliar pesquisas específicas para se ter um controle sobre a população idosa em situação de rua e em abrigos, fazendo assim melhorar as condições de vida desse público, já que muitos não têm a mesma chance de ter um lugar para morar, que eles possam ter mais opções para garantir seu sustento. Em primeiro lugar, esse apoio precisa vir da família, que é onde o idoso pode se apoiar e viver o resto dos seus dias com uma vida mais tranquila. Ainda é preciso ouvir muito, olhar e perceber o quanto é importante oferecer amor incondicional para esses idosos, independente de ter um vínculo familiar ou não, pois oferecer ajuda deve partir de qualquer ser humano. Bem como conscientizar a população por meios de comunicação a importância do não ao abandono e divulgação sobre casas assistenciais para idosos que forem encontrados pelas ruas. De acordo com o Estatuto do Idoso, a assistência integral, na modalidade de entidade de longa permanência, tem que ser prestada quando não verificada a existência do grupo familiar, abandono ou carência de recursos próprios do idoso ou da família. Acordei de manhã, com gritos despertei. Não importa se a estação do ano muda, se o século vira, se o milênio é outro, se a idade aumenta, conserva a vontade de viver, pois não se chega a parte nenhuma sem ela. Este é um poema do escritor português Fernando Pessoa, que reflete bem a importância do cuidado para com o outro. Você ouviu o rádio documentário Vozes Esquecidas, como critério para trabalho de conclusão de curso de comunicação social com habilitação em jornalismo da aluna Aline Rodrigues, pelo Centro Universitário Maurício de Nassau, com orientação do professor Washington Gurgel. Apresentação: Ana Paula Figueiredo e Paulo Fernando. Trabalhos técnicos: Charles Andrade. Edição de áudio: Paulo Fernando e Rafael Rodrigues. Na minha imagem